Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. Hoje eu vou falar um pouco sobre como as plantas, os livros e os gatos me salvam em alguns momentos. Bom, se você já me acompanha há um tempo, se você me conhece pessoalmente, já sabe mais um pouco da minha vida, enfim, você deve saber que eu sou uma pessoa apaixonada por livros, né? Isso é o óbvio. Acho que mesmo que você não me conheça assim pessoalmente, você já sabe sobre isso aqui no canal, né? Mas eu já falei também a respeito de todo o processo que envolve ser uma pessoa com uma doença crônica, que é a fibromialgia. E agora eu decidi fazer esse vídeo então, falando um pouco sobre algumas coisas que agora, principalmente nesse momento de pandemia, eu me reconectei com alguns aspectos e tem um bicho. Alguns de vocês já devem saber, eu já devo ter mencionado em alguns textos, assim, alguns vídeos mesmo, que indiretamente, mas antes de ser diagnosticada aí de acordo com o DSM, com um CID, né, como uma pessoa depressiva, com transtorno de ansiedade e tudo mais, eu já sabia desde pequena que eu era uma pessoa com uma parte muito triste em mim, que eu tinha muita tristeza, que eu era uma pessoa mais melancólica, enfim. E depois de uma série de crises, de dores, de traumas, de momentos que me marcaram muito profundamente, depois de chegar finalmente então à terapia, né, já vai fazer quase 10 anos que eu estou em análise, santa terapia, né, que eu acho que devia vir na cesta básica, que todo mundo devia fazer, porque foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Olha só quem tá aqui! Eu já conversei aqui, inclusive, em um vídeo que eu falo sobre como eu me descobri leitora, né, a importância dos livros na minha vida, como os livros e a literatura sempre foi esse lugar, essa quase que um espaço mesmo de refúgio para que eu suportasse algumas questões da minha vida, né? Então, alguns causos aqui, mas agora dá para retomar. Então, eu percebi que na literatura eu encontrava dores, traumas, questões que muitas vezes eu não sabia nem colocar em palavras e que aquelas personagens, aquelas pessoas ali, aquelas narrativas evocavam coisas muito parecidas com as que eu tinha vivido ou com sentimentos parecidos. Eu me reconhecia, não me sentia tão só, porque eu via que eu não era tão estranha, assim. Ou se eu fosse estranha, pelo menos eu era estranha tanto quanto aquela personagem, sabe? Pra alguém que ama os livros, aquilo nunca seria algo negativo, né, pra mim. Então, olha, quero se esconder aqui, ó. Você não quer, filha, aparecer? Eu percebi que os livros, eles contam dores que muitas vezes não são contadas no dia a dia. E que... Então eu me reconheci ali também. E aí depois fui fazer análise, e aí eu lembro, já falei isso em outro vídeo, mas eu acho que vale a pena retomar, que eu reclamava, né, eu dizia que eu achava que se eu tivesse fé, se eu tivesse uma religião fosse mais fervorosa, assim, em termos de fé, de religião mesmo, talvez eu não fosse tão deprimida, não fosse tão triste, não tivesse tantos traumas, não tivesse tantas questões. Mas, e aí ela me disse uma coisa muito bonita que me tocou profundamente, que fez todo sentido pra mim, que é, ela me perguntou o que que eu fazia e que eu achava que me conectava com a minha alma. Qual momento ou qual coisa, qual aspecto da vida que eu sentia que eu era verdadeiramente eu quando eu estava fazendo aquilo. E eu lembro que naquele momento era a leitura, né? Eu disse que quando eu lia era o momento em que eu me sentia mais viva, né? E aí ela disse que então era para eu entender a leitura, aquele momento com a literatura, como se fosse a minha religião, então, como se eu estivesse rezando. E aí isso, nossa, isso foi muito forte, assim, porque fez muito sentido pra mim. Então eu decidi, assim, repensar aqui pra trazer pra vocês alguns aspectos que eu acho que me ajudam a lidar com essas questões emocionais, de ordem emocional, lidar com ansiedade, lidar com a depressão, lidar com ideações várias, que eu acho que a literatura foi o primeiro lugar aí em que eu me refugiei,
mas que depois, ainda bem, a vida foi me trazendo novos lugares. Assim, eu tô pensando, sabe aquele filme Divertidamente? Que a menininha tem alguns lugares dentro dela, assim, da psique dela. Aí uma é responsável pela família, outro pela parte recreativa, outro pela diversão, enfim, são vários assim, e aí vai mostrando que aquilo tudo tá conectado, e aí tem uma determinada parte do filme que começa a ruir, e aí ela perde aquela ilha da fantasia, a ilha da família. Tô pensando quase como isso, pequenas ilhas assim da minha vida que foram responsáveis por me ajudar a permanecer, né? Então a literatura seria essa grande ilha, esse grande lugar que me trouxe esse oxigênio, né, digamos assim. E aí depois eu fui percebendo que os livros ganharam aliados, que são os gatos, né? Estou rodeada deles agora, né? Eu não tinha gatos antes, eu sempre tive cachorro, mas também com um outro tipo de relação. E aí eu descobri, né, que o amor pode ser vivido de várias formas, não só naquele aspecto entre homem e mulher, entre mulher e mulher, né, entre relações amorosas em termos mais sexuais, digamos assim, relações de casais, de casais. O amor não precisa ser vivido apenas como um casal, mas ele pode se manifestar em várias outras relações que a gente vive. E às vezes isso pode ser uma coisa muito óbvia, mas naquele momento em que eu percebi aquilo, fez todo sentido, né? Então, que as minhas amizades, algumas amizades muito essenciais, foram responsáveis por me manter aqui, sabe? Tipo, quem, quem que eu pensaria se eu sumisse agora? Quem ia sofrer a minha falta, né? E aí eu pensava nessas amizades, nessas pessoas que a vida foi muito generosa e me apresentou, né? E então eu vi que o amor, pra mim, que é aquilo que faz com que a vida vale a pena, também pode ser vivido nessas outras relações. E uma dessas relações é a dos gatos, né? Então, assim, por que eu tô falando disso tudo aqui hoje? Por que eu tô trazendo todos esses temas, né? Porque eu acho que são partes de mim, da minha vida, que me ajudam a lidar com essas outras questões que não são fáceis de lidar e que me trazem vida, que me trazem a minha alma, né? Então, os livros me mostram isso e os gatos também, nessa relação que a gente nutre de respeito, de cumplicidade e de um amor que é sem troca, né? Assim, é uma coisa que ele não me dá em troca, ele não quer saber os meus defeitos. Bentinho, o Heitor, eles não vão me julgar, sabe? Se eu fizer alguma coisa, se eu, sei lá, não entregar um trabalho, se eu tirar uma nota vermelha, se eu, sei lá, tomar uma multa, se eu ficar com a conta negativa no banco, se eu contar uma mentira, se eu tiver uma crise de depressão, se eu tiver insônia ou se eu tiver muito feliz. Eles não vão me julgar, sabe? Eles não vão. Quer dizer, a Hermione julga. Uma brincadeira da parte, né? Eles me amam e eu sinto isso. Assim, claro, vocês vão. Tem sempre aquele grupo, né, que vai dizer que a gente tá trazendo sentimentos humanos pros gatos e pros bichos e tudo mais. Se eu estiver fazendo isso, sim, eu tô, e é isso, tá tudo certo, isso faz sentido pra mim. E eu tô trazendo um pouco dessa experiência pra ver se ressoa em vocês de alguma forma. Então, assim, quando uma pessoa acha que ela não vale nada, que a vida dela ela já viveu o que ela tinha que viver, ou que ela não merece mais estar aqui, ou vem aqueles pensamentos de que é uma pessoa fracassada, de que é uma pessoa que... Pra que existe, sabe? Não tem motivo. Pra quê? Se você já pensou isso alguma vez, você vai saber o que eu tô dizendo. E eu acho que ter um gato, ou ter plantas, ou ter livros, ajuda a responder um pouco essas questões. Porque ter uma biblioteca é quase como um ato de fé, né? É quase como acreditar que um dia eu vou ter tempo para ler tudo isso. É quase como quando eu entro neste quarto, nesse escritório, eu olho para os livros, eu vejo que tem histórias incríveis ali à minha disposição e que eu só preciso parar e dar espaço para aquilo acontecer, para aquela magia tomar conta, né? Para aquelas personagens tomarem conta de mim, para eu adentrar muito perto dessa realidade que elas vivem,
Ou então, com relação aos gatos, eu percebo que, assim, estar perto, sabe? Trocar calor, olhar, levar, ter uma vida minimamente, assim, com as necessidades básicas atendidas, né? Então, que eles tenham a ração, que eles tenham o banheirinho, que eles tenham um espaço para tomar sol. É assim, que eles tenham água e que eles tenham carinho, sabe? Eles tenham afeto, que eles tenham esse olhar que a gente dá para eles. Então, todo mundo aí que tem o seu animal de estimação, o seu, né, qualquer que seja, vai entender o que eu tô dizendo, assim. É uma relação de afeto e de amor no sentido mais puro, eu acho. Porque é isso, eles não vão me julgar, eles não estão comigo porque eu sou uma pessoa que tem não sei quantos vídeos no YouTube, ou porque eu tenho 2 graduações, ou porque, sei lá, já lancei um livro, ou eu sou dono de uma marca, sabe? Não importa, assim, no final das contas, é tipo, ele quer só o meu colo quentinho, sabe? E perceber que eu consigo fazer alguma coisa de bom é muito bom. Então, assim, antes eu tinha pensamentos muito assim, ai, nada que eu faço dá certo, nunca é nada o suficiente. E não tô dizendo que eu não tenho mais esses pensamentos, porque lidar com processos de saúde mental, lidar com a saúde mental, não é uma coisa linear e não é algo também só em ascensão, né? A gente tem dias e dias, um dia de cada vez, né? É meu lema há um tempo já, um dia de cada vez. E é isso, tem dias ainda que eu me sinto assim, tem momentos que eu me sinto assim, mas aí eu olho assim, poxa, o Bentinho precisa de mim, sabe? Ele tá aqui, olha que bonitinho. Tipo, ele podia estar na casa toda, mas ele decidiu estar aqui. E pode ser por causa do calor do meu corpo, pode ser porque ele gosta de ouvir a voz, pode ser qualquer motivo aí que desromantize essa relação, mas pra mim é o suficiente, sabe? Em alguns momentos em que eu me senti sozinha, me senti mal, ele tava lá, sabe? A gente já se mudou muitas vezes de casa juntos, a gente já passou por muitas situações, conheceu e abandonou momentos da minha vida, né? Deixou pra trás pessoas. Ele tava junto, o Heitor depois veio também, agora a Hermione. E é isso, assim, eu me sinto solar, sabe? Eu me sinto com quentinho, assim, quando eu penso nessas relações. Então eu acho que os livros, os gatos e as plantas me ensinam sobre ciclos, me ensinam sobre você se dedicar a algo e ver aquilo florescer, literalmente, né? Mais ainda nos animais e principalmente nas plantas, a gente vê isso, que assim, a minha ansiedade não vai fazer aquele brotinho, sabe? Florescer mais rápido. A minha ansiedade não vai fazer aquela mudinha que eu plantei ali ficar gigante, sabe? Então é isso, eu preciso ter paciência de regar quando tiver que regar, porque também não adianta você ficar lá só tacando água, enfim, estudar sobre isso, sobre os processos de jardinagem, estudar sobre as necessidades de cada planta, os microclimas da casa, o ambiente, o sol, o tanto de sol que cada planta precisa, tem me trazido mais para o momento presente, de uma forma mais saudável. E saudável eu digo sem esses pensamentos ruins, sem essa ansiedade e o medo catastrófico do futuro, apesar de a gente estar num momento catastrófico, não precisa nem chegar no futuro. Mas aí que eu vejo como isso tá funcionando, sabe? Porque tem um monte de coisa horrível acontecendo no mundo inteiro e na minha cabeça sempre tem. Só que aí eu consigo um tempo, mesmo que perto das 24 horas seja um tempo reduzido, mas eu consigo ficar só ali, olhando para as plantas, sabe? Vendo se tem alguma praguinha, vendo se o solo tá precisando de mais umidade, se a folha tá amarelando, qual é o motivo dela tá amarelando, se a planta tá um pouco murchinha, se ela tá tristinha, sabe? Eu passei por um momento que eu falei, nossa, que lindo isso, né? Eu tinha uma planta que tava aqui no escritório, e que linda, majestosa, né? E aí, de repente, ela foi murchando, assim, caindo, e sabe? Dramaticamente me mostrando que ela não estava bem. E eu já não sabia mais o que fazer, porque eu regava, eu colocava no sol, e eu achava que isso era tudo que eu tinha que fazer. Só que eu não conhecia ainda sobre aquela planta, e aí o que eu fiz foi estudar mais sobre aquela planta, e eu vi que ela é uma planta que não gosta de muitas horas de sol, que ela gosta de ambientes úmidos, que tem, assim, uma
luminosidade, que receba claridade, mas que não fique ali em um lugar como esse. É aí o que eu fiz, coloquei ela no banheiro. E aí, gente, ela ficou assim, sabe, toda aberta, toda feliz. E eu falei, gente, olha que lindo, sabe? Eu só olhei pra ela com atenção, com carinho, com cuidado. E ela voltou, sabe? Eu senti que eu fiz uma coisa muito incrível, sendo que na verdade eu só coloquei a planta no lugar adequado pra ela, sabe? Então, é quase como quando o Eric, ou mesmo eu, a gente esquenta a bolsa de água quente porque tá muito frio. E aí eu vejo que os gatinhos vêm e deitam em cima, sabe? Meu Deus, eu fiz uma coisa que eles amaram, que eles estavam passando frio e agora eles estão deitados em cima daquele quentinho. Então, assim, isso é um tipo de coisa que tem me abastecido, que tem me trazido fé, sim, no futuro, no amanhã, que eu tenho visto assim, antes os dias nublados e frios e chuvosos, eu dizia que era quase como um estado de cor local, né, que é uma nomenclatura, digamos assim, um tema em que a gente estuda quando está estudando romantismo, né, na escola, em que, por exemplo, no livro da Iracema, quando a Iracema está triste, todos os pássaros estão tristes. Quando a Iracema está feliz, a natureza está, né, estonteante, brilhante. Então é como se o mundo externo reflete o mundo interno. E aí então eu achava que um dia frio, aquela música, né, um dia frio, tá? Triste e chuvoso era o meu estado, era o meu tipo de dia, né? Eu me sentia mais adaptada a ele. E agora, não que eu não goste desses dias, mas agora eu penso, poxa, pelo menos umas 3 horinhas de sol para as plantas, sabe? E agora eu percebo em mim a alteração de ficar exposta ao sol, que era uma coisa também que eu não fazia. Então pode parecer um monte de coisa assim que você vai falar, ai, que vídeo nada a ver, ou ai, por que ela tá juntando tudo isso, tipo, autoajuda, sabe? Ai, agora ela encontrou Jesus, né? Tipo, encontrou o amor, né? Pode ser tudo isso, sabe? Mas é que eu não tinha encontrado isso até agora, assim. Então, só de eu conseguir olhar pra vida dessa forma, eu já acho que valeu a pena, sabe? Então, não é que, como eu já disse, eu tô ótima todos os dias, vocês me veem, muita gente, né, me vê, toda com o cabelo colorido, feliz, sempre animada, sempre muito disposta, parece, né? E aí as pessoas não acham que eu tenha dor, ou as pessoas não acreditam que eu tô há dias sem dormir, ou que eu tô com dores muito fortes no meu corpo, enfim, que eu tô com uma ansiedade aqui, que eu tô com questões traumáticas na minha cabeça. Mas isso tudo tá acontecendo aqui, né, no backstage, aqui dentro da minha cabeça. Então, essas coisas que eu estou mencionando, essas pequenas sutilezas do dia a dia têm me trazido para uma ilha de mim mais saudável, um lugar onde eu quero estar, onde eu acredito que faz bem ficar. Então, descobri sobre que a morte faz parte, né, na natureza, quando uma planta morre, ela vira adubo, sabe? Uma coisa assim, tipo, é meio óbvio, mas é isso. Eu tenho acompanhado muito uma jornalista que se dedicou à vida das plantas, né? Agora, já faz um tempo, mas eu descobri ela agora na pandemia, que chama Carol Costa. E eu tô assim viciada no canal dela, que chama Minhas Plantas, e os livros, e todas as dicas que ela dá, e eu já tô tipo, meu Deus, essa mulher é maravilhosa. E ela fala muito disso, de como as plantas ajudam ela a sair da depressão e a lidar, né, com tristezas e aprender como viver melhor, né? Então é isso, as plantas elas encontram brechas que às vezes a gente nem faz ideia que pode haver vida ali, né? Então às vezes você tá passando num lugar feio, mas você vê ali, teve uma árvore que resistiu, sabe? Ela tá torta, ela tá toda... Ela deu um jeito de se enquadrar ali, de se encaixar e de viver, sabe? Eu tinha outro caso de outro vasinho meu. Eu olhei o vasinho, as plantinhas estavam todas viradas assim com o pescocinho pra direita, e aí eu fui ver que era a janela do quarto. Então assim, como que eu posso dizer que as plantas, que os animais e que
seres que não são seres humanos não falam, não se comunicam, não dizem, né, não trocam com a gente. A planta me disse exatamente o que ela precisava, que ela queria aquele sol. Tipo, meu Deus! Eu tenho os corações, eu vou colocar uma fotinha aqui, que eu tirei, que foi muito fofinho ver aquilo. E aí, inclusive, eu já mudei ele de lugar, porque tava mais afastado da janela. E aí eu falei, um tipo de suculenta, não precisa de tanto sol assim. Todos os corações assim, ó, voltados, tipo mãozinha, sabe, pra janela. Gente, olha com cuidado, sabe? Tudo aquilo que você... E aí é aquilo, né? Tudo aquilo que você se dedica com carinho, que você dá afeto, água, sol e carinho, dá bom, sabe? Tudo. Não tem nada aí que você vai me dizer... Claro, né? Sempre tem. Eu e as minhas generalizações. Que essa fórmula não vai funcionar, mas na dúvida, pensa nisso, sabe? Gentileza, afeto, sol... que mais? Carinho. Carinho, né? Afeto. Que aí vai dar certo, entendeu? Então, o que que faz esse serzinho aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ele. Esse neném, ó. Esse neném aqui, ó. Narizinho rosa. O que que faz esse nenenzinho gostar tanto de mim? Será que é porque eu compro a ração pra ele? Será que é porque eu resgatei ele? Eu vou chorar. Esse neném... Eu vou chorar. Enfim, em muitos momentos, eu tinha só ele. Carinha. E agora a gente tá num lugar melhor. A gente tem plantinhas, a gente tem o Eric, a gente tem pessoas legais perto, enfim. E agora eu consigo olhar para essas outras coisas, mas ele sempre esteve ali presente. Então é isso. Pessoas que passam por situações ou que sofrem, né, de ansiedade, depressão, acreditam que elas não conseguem fazer nada dar certo, acreditam que elas são pessoas ruins, enfim. E quando você vê que você mudar um vaso de lugar atende a necessidade da planta, sabe? É uma coisa que te dá um motivo pra levantar da cama, sabe? Assim, jogando bem a real. Porque se eu não vier aqui e regar as plantas, abrir a janela, fazer o sol entrar, colocar ração no potinho dos gatos, limpar o banheiro deles, não vai ter quem fazer isso e vai trazer tristeza, vai trazer má qualidade de vida para esses seres, né? Ou muitas vezes acabar com a vida, né? Em larga medida. Então, perceber que eu consigo cuidar de alguma coisa, que eu consigo fazer alguma coisa crescer, ficar... Eu olho assim, ele era magrinho, o Heitor era magrinho, mirradinho, e agora tá gordinho, bonito, com esse pelo aqui. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Com esse pelinho brilhoso. Olha que coisa linda. Quem viu ele lá no Gatil, quando eu peguei ele, era tão pititico, tão magrelinho, e agora tá aqui, ó, com essa barriguinha, essa pancinha de saúde, esse pelo brilhoso. E aí, de noite, ele faz assim, ó, pra entrar na coberta, embaixo da coberta, aí ele me abraça e dorme comigo, quentinho. Gente, sério, tipo, é aquilo, né? Existem antidepressivos que são químicos. E existem outros que são químicos também, mas que agem de outras formas. E é tipo meus gatos, assim, sabe? Essa coisinha aqui, ó, que eu sei que tá me esperando em casa, se eu demorar pra chegar, que eu sei que se anima, só se eu jogar uma linha, um cordãozinho longe, ele já tá feliz, sabe? Então é assim, é aquilo de viver o tempo presente, porque se eu jogar o cordãozinho, se eu regar as plantas com a minha cabeça em outro lugar, pode ser que eu não faça bem feito aquilo que eu tô fazendo, né? Então, eles exigem de mim estar no aqui e no agora, né? Então, e o livro também, né? Porque se a gente começa a ler e aí você começa a viajar na maionese, viajar nos seus problemas ou em tudo que você tem que resolver ou nas suas catastrofizações, você não lê o livro, né? Você já vai ver, você passou 5 páginas e você nem sabe o que tá acontecendo. Então, são atitudes, são partes do dia, atividades que pedem o nosso aqui e agora, né? Que pedem que a gente foque no que a gente tá fazendo. É sobre isso, focar no momento presente
E aprender também sobre liberdade, né? Aprender que eu, como uma pessoa ansiosa, eu quero ter o controle das coisas. E é aquela mera falácia, né? Porque a gente não controla absolutamente nada. Eu queria pintar o meu cabelo todo dessa cor aqui de baixo. Aí eu passei a mesma cor. Mas olha o que aconteceu aqui. Então é isso, eu não controlo nem a cor do meu cabelo mais e tá tudo bem, porque agora eu gostei de ser um mico-leão rosa e roxo, entendeu? Eu gostei, eu achei que combinou, assim. Obrigada, universo, por essa alteração química no meu cabelo. Eu acho, assim, que as plantas, se eu achar que ela fica bonitinha ali, aquele vaso fica lindo naquele cantinho. Não, querida, o sol bate ali? Não bate. O que você quer que exista ali? Uma planta com vida ou alguma coisa inanimada? Porque é o que vai acontecer se você deixar aquele vaso ali, sabe? Então eu tenho aprendido melhor que o descontrole, que a falta de controle pode render coisas muito boas, né? E que na verdade é isso, eu posso. Nem os livros, gente, eu controlo. Porque todas as vezes que eu faço uma lista de livros pra ler, eu não consigo. Eu não consigo. Tem algo em mim que se recusa a cumprir aquela meta, sabe? Tem vídeo aqui no canal de eu fazendo, livros pra ler tal ano, livros pra ler. Vai perguntar se eu li. Quantos que eu li? Então é isso, é quase como se existisse uma Beatriz, uma parte de uma Beatriz aqui que quer me mostrar que não, aqui não tem isso não de controle, aqui é assim, a gente vai vivendo um dia de cada vez, a gente vai fazendo o que dá certo, o que a gente dá conta e tá tudo bem. Bom, basicamente, esse grande, né, são vários pensamentos aqui, não sei se isso vai ficar alguma coisa linear, que dê pra aproveitar, não sei se esse vídeo vai ser nem postado, porque não sei se eu vou gostar depois, mas essas coisas que eu trouxe pra falar, né, as plantas, os livros e os gatos, são formas de me mostrar que dá pra existir nesse mundo, no aqui e no agora, sem sofrer como se eu não tivesse com tudo isso ao meu redor, por exemplo. Dá pra eu manter o meu pensamento livre de pensamentos negativos enquanto eu tô adubando as plantas. Dá pra eu enfiar a mão na terra, sabe? E fazer uma mudinha pequenininha e ver aquela mudinha todo dia crescendo um pouquinho. E aí, aquela planta que eu falei, que tava aqui toda triste, toda jogada, assim, ó, pelo amor de Deus, me tira desse lugar ensolarado, me bota no banheiro. O que aconteceu? Ela me deu uma flor. Ela não precisava de nada, sabe? Ela podia simplesmente ficar lá no banheiro feliz. Não, ela me devolveu uma flor, sabe? E sim, é a forma como eu escolhi ver isso. Mas é isso, a natureza é abundante, ela é generosa. É isso, o Heitor, ele não se contenta só com eu jogar um cotonete pra ele brincar, porque ele gosta de cotonete. Quando eu acordo, tem um cotonete ali do lado do meu travesseiro. Gente, eu já chorei com isso, tá? Se me pega num dia de TPM, num dia mais sensível, eu já chorei, porque é isso, ele tá ali esperando, ele acredita. Gente, olha isso, é uma viagem, mas é verdade. Ele tem fé, ele acredita que eu vou levantar a qualquer momento e vou jogar pra ele aquele cotonete pra ele brincar, porque aquilo torna ele mais feliz. Não é? É isso. Quando a Hermione segue o Eric e fica pedindo ração, porque ela sabe que é ele que coloca o sachê. Aí ela segue, ela morde ele, ela faz tudo que ele já ensinou que tem que fazer, o ritual. Ela acredita nele. Gente, às vezes nem ele acredita tão nele quanto ela acredita nele. Você tem noção? Parando pra pensar agora aqui. Tipo, quando o Bentinho tá aqui, quietinho, olhando assim, às vezes o Eric vai dormir, os outros gatos vão dormir, e eu fico aqui acordada, com insônia, ou trabalhando. Ele não me deixa, sabe? Ele fica ali firme. E é isso. Tipo, ele tá comigo. E é só isso basta, sabe? E ele dorme, ele fica bem, tá tudo bem. Então é isso, eu acho que são levezas, são novas energias que eu trouxe pra minha vida, que eu me permiti, né? Porque entre receber o sol e abrir a janela para receber o sol, tem todo um processo, né? Você conseguir levantar da cama, você conseguir lavar o rosto, você conseguir chegar até o sol. É um momento, é todo um processo. E agora perceber, assim, sentir o sol na minha pele, sabe? Mesmo que aqui dentro de casa, sentir a luz entrando, sabe? É muito bom isso. Então, assim, tenta fazer alguma coisa que te deixe
sentir dessa forma, que te traga para aquele momento presente. Outra dica assim que eu posso dar sobre como lidar com a depressão, a ansiedade, esses momentos tristes que a gente tem vivido agora, é manter um caderninho de coisas boas da sua vida. Eu sei que sou bem tosco falando assim, mas, gente, é muito legal ler depois, sabe? O melhor do dia. Todos os dias eu anoto uma coisa que foi considerada, assim, pra mim, o ponto alto do dia, o que me deixou feliz, uma coisa muito boa que aconteceu. E aí, por exemplo, no dia 28 de janeiro, eu terminei um curso de maquiagem que eu tava fazendo e eu tava muito feliz com os meus gatos e com o Eric. Isso, são só 2 linhas, mas que é muito legal de saber, porque assim, eu tenho uma tendência a gente no geral, eu acho que tem uma tendência a generalizar. Nossa, janeiro foi um mês muito difícil. Nossa, esse final de semana foi punk, sabe? Na verdade, tiveram coisas muito boas que aconteceram também. Então, a gente meio que obriga o nosso cérebro a olhar para essas coisas boas também, sabe? Não apagar todo o resto, né? E não só colocar a parte triste em evidência. Então, é isso, todo dia você senta um pouquinho e põe ali no papel o que você considerou a melhor parte do seu dia. Por exemplo, eu consegui dormir sem ter pesadelos no dia 3 de abril. Isso foi ótimo. E assim, eu talvez nunca lembraria, hoje, agora que a gente tá em julho, que no dia 3 de abril isso aconteceu. Ou, por exemplo, no dia 23 de março, o Eric estava trabalhando de casa, home office. Eu tava muito feliz, porque ele não estava na rua. Ou, por exemplo, no dia 26/3 eu tive uma conversa muito legal com a minha sogra. Ou, no dia 10 de abril eu fiz bolinho de chuva pela primeira vez e deu certo, sabe? Então é isso, gente. É uma forma de olhar o lado bom das coisas. Quase que didaticamente, né? Você vai se obrigar a fazer isso. E vai ser gostoso, assim. No mínimo vai ser legal depois você pegar essas anotações e lembrar desses dias. Bom, desculpa pelos cortes, esse vídeo acabou ficando maior do que eu imaginava, então a memória do celular não deu conta. Mas só pra encerrar, então, me contem o que vocês acharam aí do que eu compartilhei, nesse momento de abrir o meu coração. Vocês viram os meus bebês, a Hermione não quer aparecer, é isso, ela vai ficar ali, a gente respeita, porque aqui a gente vai tratar os bebês com respeito. E me contem então o que vocês fazem pra lidar com esses momentos de ansiedade, tristeza, como que alguma coisa que vocês descobriram dá certo pra vocês focarem em coisas boas, ao invés de focar só naquilo que é triste e deu errado, por exemplo. Ai, gente, eu tenho fé, ela vai vir. Será que ela vai encerrar o vídeo aqui? Filha! Ela tá aqui, gente, no meu pé. Vem, filha, vem! Vem, meu amor! Ai. E é isso, um beijo!